Fidel Castro poderia legitimamente ser visto como um herói ou como um tirano. Ou como ambos ao mesmo tempo. Em 1959, Fidel Castro chegou ao poder em Cuba. Comandante Castro, por que está liderando uma revolução? Ele tem sido uma das figuras mais controversas do mundo desde então. Não é a mesma coisa lutar pela liberdade e lutar contra ela. Uma pedra no sapato da política dos Estados Unidos. Manifestamos nossas condolências pelo povo de Cuba, que no momento sofre sob o jugo de um ditador. Esta é a história de Castro, contada através de arquivos da mídia. Fidel Castro encara a nação. Imagens raras. Tenho que ter cuidado. E gravações de áudio. Não é um trabalho fácil vir aqui e falar com vocês, os repórteres dos Estados Unidos. Fidel Castro acreditava que a CIA esteve envolvida em uma série de acontecimentos de sua vida. Alguns destes materiais jamais foram exibidos. Alguns não foram vistos durante décadas. Vocês acreditam que os homens democráticos podem estar com medo de quaisquer ideias? Dr. Castro, o senhor é advogado e temo que terei que atuar como juiz. Nós gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Existem teorias de que o senhor responsabilizou o presidente Kennedy por isso e em seguida se envolveu em seu assassinato. O senhor teve algo a ver com isso? O que posso dizer é que... Que tipo de governo estabeleceria? O senhor seria presidente? Estabeleceríamos um governo verdadeiramente representativo e um governo democrático. Os Arquivos Perdidos de Fidel Castro. Versão brasileira Marmac Group, São Paulo. Cuba, final da década de 1950. Para os turistas, Cuba era uma terra exótica e fascinante, com diversos cassinos, restaurantes, hotéis de luxo, piscinas e quilômetros de praias imaculadas. En el campo yo he vivido, el maíz del que comigo, la malanga que he sembrado. A apenas 145 quilômetros dos Estados Unidos, Cuba era um parque de diversões para os americanos. Mas para muitos cubanos, no interior do país, a pobreza corria desenfreada. E a maior parte da culpa podia ser atribuída a apenas um homem. O presidente de Cuba. Fulgêncio Batista, ex-sargento do Exército, ex-general. Ele detém as rédeas do poder e tem o apoio do Exército e daqueles que são a favor de um governo de punho forte. Batista nega ser um ditador e diz que alguns de seus oponentes são pró-comunistas, mas seus métodos severos e a constante ameaça econômica mantiveram a oposição política empolvorosa. Os rivais de Batista estimam que durante seu reinado, mais de 20 mil dissidentes políticos foram assassinados. Nas montanhas do leste de Cuba, um pequeno grupo de revolucionários confronta as tropas de Batista em uma série de guerrilhas. Seu objetivo, se verem livres de Batista. Seu líder é um cubano carismático que diz que lutará até a morte para libertar o povo de Cuba. Seu nome é Fidel Castro. Este é o Dr. Fidel Castro. 31 anos, detentor de 4 títulos universitários. Finalmente conseguimos adentrar os quartéis generais de Castro com nossas câmeras. Os principais tenentes de Castro são um homem nascido na Argentina, Che Guevara. No momento estamos posicionados na região de Serra Maestra. E seu irmão Raul Castro, um comunista confesso. E era precisamente porque o governo norte-americano estava fornecendo equipamentos bélicos para serem utilizados pelo ditador Batista. Comandante Castro, por que está liderando uma revolução? Eu estou liderando uma revolução porque o estado legal do governo do meu país foi deposto pelo exército comandado por Batista. 82 dias antes da eleição geral, na qual as pessoas de Cuba iriam eleger seu próprio governante, e ao invés disso, o general Batista estabeleceu uma tirania sangrenta. E para acabar com esta tirania e para estabelecer o governo legal no meu país, estamos lutando agora. Fidel Castro é filho de um fazendeiro cubano, produtor de açúcar e veio de uma classe social média alta. Ele tinha 6 irmãos.
Castro frequentou um colégio jesuíta e conquistou o diploma de Direito na Universidade de Havana. Ele se tornou um entusiasta das filosofias nacionalistas. Em 1953, ele ajudou a organizar o assalto mal-sucedido ao quartel Moncada. Durante o ataque, praticamente todos os rebeldes foram mortos. Castro foi encarcerado por Batista durante 2 anos e então libertado. Não é a mesma coisa lutar pela liberdade e lutar contra ela. Todas as pessoas da Serra Maestra estão do nosso lado. Nós acendemos a fagulha da revolução. Batista não quer admitir de forma alguma que ele é incapaz de nos derrotar. Castro alegava que sua liderança era precisa. Ele posicionou tropas em meio às montanhas. Os rebeldes sempre sabiam onde os soldados de Batista estavam, mas os soldados não faziam ideia de onde Castro estava escondido. Qual é a sua filosofia política? Você é um comunista ou marxista? Não existe comunismo ou marxismo em nossas ideias. Nossa filosofia política é uma democracia representativa e justiça social com uma economia bem planejada. Até este momento, o governo dos Estados Unidos havia apoiado o regime de Batista. Mas com a atenção do mundo agora voltada para seus métodos severos, os Estados Unidos começaram a retirar este apoio. Eles não mais apoiarão Batista, nem os revolucionários de Castro. Os Estados Unidos deixaram ambos os lados de mãos atadas. Carregamentos são contrabandeados por intermédio de pessoas que apoiam os rebeldes. É uma batalha desigual de idealistas contra forças poderosas. Castro diz: se eu perder, começarei tudo de novo. Se Batista perder, ele simplesmente perderá. Após meses de muita luta, as forças revolucionárias travam uma batalha durante 3 dias antes de conseguirem invadir Havana. Véspera de Ano Novo em Havana. Há informações de uma batalha na província de Los Vilas entre os soldados de Fulgêncio Batista e unidades rebeldes. Algumas horas depois, às 4 horas da manhã do fuso horário de Havana, na manhã de Ano Novo, uma ligação telefônica foi feita reportando que Fulgêncio Batista e seus homens haviam se rendido e batido em retirada. Com sua resistência nas desertas montanhas de Serra Maestra, a Cuba de Fidel Castro emergiu triunfante após 2 anos de diversas guerrilhas contra o regime de Batista. Uma revolução que começou com a fuga de Castro e que contava com apenas 82 seguidores e que praticamente havia sido aniquilada por forças do governo, terminou com a fuga do ditador Fulgêncio Batista e com a invasão das forças rebeldes à cidade. Em vida, o idealista barbudo com o hábito de fumar se tornou uma lenda. Para a maioria dos cubanos, este é o primeiro vislumbre do homem cujo nome se tornou um ícone durante 25 meses de constantes guerrilhas. É muito fácil sabermos quando uma revolução começa. O que não é fácil é saber quando uma revolução termina. Esta tem sido e ainda é a Revolução de Fidel Castro. O povo cubano admira Castro devido à sua ascensão ao poder não ter sido através de um golpe de Estado, mas através de uma revolução popular. Castro é um orador dinâmico, é persuasivo e cheio de fibra. Ele é dotado de autoconfiança e de grande humildade perante o profeta bíblico. Fidel Castro, com uma pomba da paz sobre um dos ombros, saúda a multidão que hoje celebra a liberdade de Cuba. Fidel Castro encara a nação. Nas primeiras horas da manhã de ontem, essa foi a cena gravada na emissora de TV CNQ em Havana, Cuba. Dr. Castro, pode nos dizer qual é a sua opinião sobre a política dos Estados Unidos durante o período da sua revolução? Quer mesmo que eu diga a verdade? É o que todos queremos. Você tem visto todos esses tanques de guerra? Tem visto todos esses aviões? Tem visto as enormes bombas de 230 quilos? Tudo isso foi vendido a Batista pelo governo dos Estados Unidos.
Castro tinha outras coisas para se preocupar. Sua atenção estava voltada àqueles que ele sentia que haviam traído seu país. Os julgamentos sobre os crimes de guerra de Cuba estavam para começar. Nos meses seguintes à ascensão de Fidel Castro ao poder, centenas de pessoas que apoiavam Batista foram encaminhadas a julgamento, algumas delas para o Havanas Sports Palace. Um dos assistentes de Batista, Major Sorsa Blanco, foi acusado de 200 assassinatos perante o tribunal militar, composto de 3 juízes que ainda vestiam seus trajes de guerrilheiros revolucionários. Blanco disse à multidão: "Estou em um coliseu romano." 45 testemunhas revelaram atos de brutalidade e assassinatos. Homens, mulheres e crianças deram seus depoimentos. O veredito foi a morte. Aproximadamente 500 homens leais a Batista foram declarados culpados e foram executados pelo esquadrão de fuzilamento. Após a primeira série de execuções, aproximadamente 1 milhão de cubanos se apresentaram no discurso de Castro, que defendeu tais mortes, dizendo que nenhuma nação se posicionou em defesa de seu povo durante as atrocidades cometidas por Batista. E naquele lugar havia um miserável traidor, um criminoso que matou em torno de 20 mil de nossos compatriotas. E nenhuma campanha jamais foi feita contra Cuba. Isso ficou claro. A partir de abril de 1959, Castro passou diversas semanas viajando por várias cidades das Américas do Sul e do Norte. Grandes multidões surgiam para ver Castro, que havia se tornado um símbolo de revolução. Sua reputação crescia como líder populista. Fidel Castro aceitou um convite da Sociedade Americana de Editoras Jornalísticas e acabou visitando os Estados Unidos. Uma multidão empolvorosa dá as boas-vindas a Fidel Castro, comemorando, cantando e agitando bandeiras em nome do revolucionário líder cubano e primeiro-ministro. No momento de sua chegada é necessário que a polícia e os seguranças afastem os entusiastas, apesar dos rumores de assassinatos atribuídos a ele. Apesar da popularidade de Castro com o público americano, o governo está preocupado com os revolucionários cubanos comunistas. Do lado de fora da estação Pensilvânia, a polícia dispersa uma manifestação de defensores do ditador deposto, Batista. E Castro demora 24 minutos para atravessar a rua até seu hotel, enquanto é quase soterrado pela multidão fervorosa. É uma das recepções mais calorosas de Nova York e é uma figura notável em muito tempo. Eu vim aqui porque fui convidado pelos editores. O que aconteceu é que aqui, os Estados Unidos estão acostumados a ver governos que surgem através do dinheiro. Não, eu vim por boas relações, pelo bom entendimento, por boas relações econômicas. Agora nós somos pessoas pobres em um país rico. O que queremos é trabalhar para enriquecer nosso país. Nosso convidado gosta de rifles e de charutos. Quando jovem, ele se apegou ao típico espírito de Cuba, o treinamento de guerrilheiros cubanos. Com prazer, apresento a vocês o Dr. Fidel Castro. O senhor disse que a ditadura é impossível se a opinião pública aprová-la. Por acaso, Hitler, Mussolini e Perón tiveram apoio público? Nós somos contra todos os tipos de ditadura. Nós somos contra todos os tipos de ditadores. Esta é a nossa ideia. Senhor Primeiro-Ministro, o que o senhor pensa a respeito do vice-presidente Nixon? Eu tenho uma opinião excelente a respeito do vice-presidente Nixon. Nixon tinha uma opinião diferente. Enquanto ele estava em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, evita se encontrar com Castro. Ao invés disso, ele envia o vice-presidente Nixon para receber o líder cubano. A opinião de Nixon sobre Castro é que ele precisava ser vigiado.
e com muito cuidado. O senhor já venceu uma revolução apesar das chances terem sido pequenas e agora está lutando contra o que podemos chamar de revolução social. Acha que agora será mais difícil? Bom, na verdade, desta vez é mais difícil. Porque quando nós ainda estávamos em guerra, tudo era apenas uma questão de lutar. Agora, a questão é produzir e criar e cuidar de todos os problemas do nosso país e curar os nossos males. Em um ano de governo de Castro, as pessoas começaram a fugir. Eventualmente, aqueles que desejavam ir embora poderiam levar consigo apenas uma mala. Antes de irem embora, todos são obrigados a entregar suas casas, carros e joias. Castro permite àqueles que se despedem de sua pátria que levem só uma troca de roupa. A maioria se estabeleceu em Miami, Flórida. E foi aqui que uma massiva comunidade de exilados cubanos começou a construir seu ódio por Fidel Castro. Em consequência, aos assaltos ao Tesouro Público de Cuba durante o governo de Batista, os líderes da revolução descobriram que não possuíam dinheiro suficiente para gerir seu país. Apesar de inicialmente ter dito que não precisaria de ajuda dos Estados Unidos, Castro percebe que Cuba não poderia sobreviver à atual condição. Mas os Estados Unidos se recusaram a dar qualquer tipo de assistência a Cuba. Apesar de os Estados Unidos terem publicamente aceitado Castro, o governo americano não confiava nele, temendo que fosse um comunista. Em 1959, Castro começou a tomar terras de cultivo em Cuba, cuja maioria pertencia a acionistas nos Estados Unidos. O objetivo era que todos os fazendeiros cubanos compartilhassem os lucros de suas terras. Ao mesmo tempo, Cuba passou a aceitar a assistência da União Soviética, promovendo um grande favor na Guerra Fria entre os soviéticos e os Estados Unidos. Em janeiro de 1960, o primeiro-ministro soviético Anastas Mokayán foi para Havana, onde tudo foi organizado para recebê-lo. Mokayán abriu a Feira de Comércio Russa e discutiu a respeito de negociações com Cuba. No momento em que vestiu este chapéu, ele pôs Cuba na palma de sua mão. Após meses de diversos confrontos, Castro toma posse de todas as empresas americanas em Cuba. Muitas serão nacionalizadas. Todas as empresas e companhias de eletricidade. Todas as empresas e companhias de telefonia. Todas as empresas e companhias como a Texaco e a ESSO. E além disso, todas as 36 fazendas de plantação de cana-de-açúcar que os Estados Unidos possuíam. Companhia United Fruit, Guatemala Livre. Nacionalizado. United Artists. Warner Brothers. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, decreta um embargo às importações de açúcar de Cuba. Mais uma vez, a União Soviética concorda em ajudar, comprando o açúcar cubano, que originalmente seria destinado aos Estados Unidos. E o açúcar seguiu sua rota. Este é o maior embargo e a maior pilastra de contenção aos Estados Unidos. Diversos países comunistas prometeram aceitar o açúcar cubano em troca daquilo que Castro precisava. Parecia fácil, então resolvi cortar a cana de açúcar para Castro. Segure isso. Isso, assim. Segure assim. Você sabe como se faz? É, acho que eu sei. Eu mostro pra você. É assim? Ah, ótimo, excelente. Bem, isso pode me custar o meu visto americano. Meses após Castro tomar o controle das empresas americanas, os Estados Unidos decretaram um embargo comercial contra Cuba. Existe um limite em relação ao desrespeito que os Estados Unidos podem aturar. E este limite agora foi alcançado. Manifestamos nossas condolências pelo povo de Cuba, que no momento sofre sob julgo de um ditador. Secretamente, os Estados Unidos procuram uma forma de retirar Castro do poder. Mas os americanos não querem suas próprias tropas invadindo Cuba.
Ao invés disso, o presidente John F. Kennedy decide permitir que assessores do exército americano treinem exilados cubanos que desejem lutar. O objetivo deles é invadir Cuba e retirar Castro do poder. O ataque começará na Enseada, no sul da ilha, chamada de Baía dos Porcos. Notícia extraordinária do noticiário da NBC. Hoje, Cuba é uma ilha empolvorosa contra as forças revolucionárias do primeiro-ministro Fidel Castro, pois outra revolta começou. E a carreira insana e desenfreada de Castro parece estar chegando ao fim. Devemos dizer que apenas parece, pois tudo dependerá do povo de Cuba e o exército serem ou não fiéis a Castro. Começaram os ataques contra a ditadura de Fidel Castro. Rebeldes desembarcaram em diversos locais da costa cubana e a rebelião contra o grande ditador teve início. As tropas invasoras não receberam apoio do povo cubano, o que acabou com as esperanças de que os exilados poderiam vencer através de uma revolta popular. 1.400 soldados cubanos exilados invadiram a ilha. Dezenas deles foram mortos e os restantes foram aprisionados. Às 3h45 da tarde, numa quarta-feira, 19 de abril, a resistência terminou. Em menos de 72 horas, Castro destruiu toda a brigada. A invasão planejada, financiada e treinada pelos americanos a Cuba é agora um fracasso total. Entre a primavera e o verão de 1962, tropas da Guarda Costeira dos Estados Unidos resgataram cubanos refugiados em barcos, e eles contaram uma história perturbadora. Eles disseram que embarcações soviéticas podiam estar entregando gigantescos carregamentos de armas para Cuba e que muitas dessas armas pareciam ser foguetes. Há poucos momentos, o secretário da imprensa da Casa Branca, Pierre Salinger, indicou que as observações do Sr. Kennedy serão consideradas prioridade e de urgência nacional. Também sabemos que hoje o presidente está se encontrando com altos oficiais do governo em uma atmosfera que está à beira da crise. Ok, agora estamos prontos. Diretamente da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos. Este governo, conforme prometeu, tem se mantido em constante vigília a respeito dos movimentos militares na ilha de Cuba. Dentro de uma semana, evidências incontestáveis nos mostraram que uma série de instalações bélicas de mísseis estão sendo preparadas naquela ilha, que mais parece uma prisão. O propósito destas bases deve ser apenas o de fornecer capacidade de ataques militares contra o hemisfério ocidental. Convoco o secretário-geral Khrushchev para eliminar esta ameaça clandestina, ameaçadora e provocativa à paz mundial. Em resposta, os Estados Unidos iniciam um bloqueio naval à ilha. Este bloqueio significa que a Marinha dos Estados Unidos deterá quaisquer navios que mantiverem relações com Cuba. Os americanos estão dizendo que um navio russo que ruma em direção a Cuba está carregado de mísseis balísticos e, se continuar em seu curso, chegará a Cuba entre 1 semana e 10 dias. A Rádio de Havana disse hoje que as Forças Armadas de Cuba foram postas em alerta imediato de 24 horas após o discurso do presidente Kennedy. O propósito desta aventura é, indubitavelmente, apenas um ato de expandir a área de domínio comunista em redor do mundo. A grande questão que se passa na mente das pessoas é: o que acontecerá se os russos não concordarem em desativar suas instalações de mísseis em Cuba, ou se os cubanos não concordarem com isso? O que acontecerá? Esta é a primeira reação pública ao bloqueio dos americanos, e Castro está amargamente irritado. Ele diz que os Estados Unidos estabeleceram este bloqueio porque todos os outros esforços para destruir a Revolução Cubana falharam. Nenhum país do mundo tem o direito de inspecionar outro país. Nós sabemos muito bem o que fazemos. E sabemos como devemos defender a nossa integridade e a nossa soberania. Então, que todos os revolucionários patriotas tenham a mesma boa sorte. E então todos nós tornaremos vitoriosos. Pátria ou morte, venceremos. Os americanos consideram isto como um problema puramente americano. Ainda assim, qualquer passo em falso poderia trazer ao mundo uma grande guerra nuclear.
Poderia dizer de forma resumida o que o senhor pensa a respeito dos motivos que a Rússia tem para tomar uma atitude de provocação tão extrema? É como um movimento em um tabuleiro de xadrez. Eu acho que eles esperam capturar uma rainha ou um bispo. É bem possível que seja isso. O que eles estão fazendo é exercer uma pressão contra os americanos, mas outra base no Ocidente está apontada para a União Soviética. Acho que eles causaram grandes debates internos. Espero que tenha sido só isso. Todos estão no limite, especialmente nos Estados Unidos. Parece que esta batalha de interesses entre as duas maiores superpotências mundiais poderia levar a um desastre global. Estou falando neste momento com o Sr. Ramon Ruiz, professor de História e especialista da Faculdade Latino-Americana Smith. Sr. Ruiz, o senhor acredita que as ações do presidente em declarar um bloqueio contra Cuba são válidas? Eu não acredito que alguém possa fazer esse tipo de coisa em relação às leis internacionais sem de fato declarar guerra contra a nação cujos barcos estão sofrendo bloqueio. Eu acredito que deveríamos simplesmente invadir Cuba. Fiquei sabendo que existem vários grupos e certos homens no governo que aparentemente são a favor dessa ideia. As esperanças da humanidade estão concentradas nesta sala. As ações que tomarmos podem determinar o futuro da civilização. O pânico entra em cena. Por todos os Estados Unidos, prateleiras de mercados e mercearias estavam praticamente vazias. As pessoas então se preparam para o que acreditam que poderia ser um holocausto nuclear. A grande virada da crise acontece no dia 27 de outubro. O presidente Kennedy concordou em não invadir Cuba e secretamente propôs lançar mísseis contra a Turquia se Khrushchev removesse seus mísseis de Cuba. No dia seguinte, Khrushchev aceitou a oferta sem nem ao menos consultar Castro. As ameaças mortais entre Estados Unidos e União Soviética chegaram ao fim, sem que um tiro fosse disparado. Nós não abandonaremos a política, a economia, nem outros esforços neste hemisfério para impedir a subversão de Cuba. Nosso propósito e esperança é que um dia o povo cubano seja verdadeiramente livre. Embora Khrushchev tenha mantido Castro fora das negociações durante a crise dos mísseis, este foi apenas o início das relações entre a União Soviética e o líder cubano, o que continuará mantendo o mundo ocidental à margem. Já fazia uma década e meia desde que as forças de Fidel Castro haviam tomado o poder em Cuba. Castro se posicionou como um líder mundial e forneceu apoio estratégico aos soviéticos a apenas 145 quilômetros dos Estados Unidos. Uma profunda suspeita de que as pragas que vêm atacando o nosso país, especialmente a epidemia de dengue hemorrágica, podem ter sido introduzidas em Cuba, no nosso país, pela CIA. Cuba é separada dos Estados Unidos por 145 quilômetros de oceano e 15 anos de história. Geograficamente próxima, Cuba ideologicamente faz parte de um outro mundo. Fidel Castro é uma figura familiar. Ele é dinâmico, eloquente e autoritário. Ele é um homem que poderia legitimamente ser considerado um herói ou um tirano, ou ambos ao mesmo tempo. A fim de sustentar sua economia na década de 1970, Castro aceita bilhões de dólares da União Soviética. O dinheiro foi utilizado para aprimorar as fábricas e indústrias cubanas. Já faz 2 anos desde a nossa última visita a Cuba. E o que encontramos foi um aumento no mínimo de padrões de qualidade de vida, com sinais que ainda podem melhorar. Moderadamente, há um crescimento da confiança no modelo econômico da União Soviética. O que não encontramos foram quaisquer sinais de ausência de tensões ideológicas. Esse regime é baseado em mobilizações de massas e controle de pensamentos. Fora dos moldes do marxismo e do leninismo, a liberdade de pensamento simplesmente não existe. Ela é uma relíquia indesejada do passado. Apesar de Castro estar plenamente firmado como líder de Cuba, notícias de esforços contínuos dos Estados Unidos para acabar se tornaram públicos. O senador George McGovern, que recentemente visitou Cuba, disse em uma coletiva de imprensa hoje que Fidel acreditava que a CIA esteve envolvida em uma série de ataques contra sua integridade física. Durante um período de diversos anos,
No início da década de 60, investigadores do Congresso Nacional determinaram que houve pelo menos 8 tentativas da CIA de assassinar Fidel Castro. Fidel Castro normalmente é descrito como um homem muito ambicioso para um país tão pequeno. Um revolucionário, não um líder de Estado. Um homem que muitos líderes latino-americanos temem. Mas agora, alguns analistas políticos dizem que um Castro mais velho e moderado está tentando mudar essa imagem. Durante um voo em 1979, Castro concede uma entrevista a um grupo de repórteres, mostrando que sua personalidade, senso de humor e habilidade de cativar uma multidão não diminuíram. Uma vez, eu encontrei um fotógrafo do National Geographic que veio e tirou uma foto minha. Ela foi publicada e me pagaram $100. Mas ao invés de dinheiro, me deram um cheque. Mas eu não consegui sacar nenhum centavo. Então os Estados Unidos, além de muitas outras dívidas, me deve $100. O senhor sempre está protegido por um colete. Que colete? Todo mundo diz que o senhor usa um colete à prova de balas. Eu vou desembarcar assim em Nova York. Eu estou usando um colete. Eu estou usando um colete moral. Ele é forte. E ele sempre me protegeu. Em 1980, como forma de amenizar a agitação política em seu país, Castro permitiu que os cubanos que desejassem deixar Cuba fizessem o que queriam. Cansados da economia de Castro e da repressão política, milhares de cubanos fogem para os Estados Unidos. Este fenômeno é conhecido como o Êxodo de Mariel. Estamos a uns 3 quilômetros de Cuba e é isso que vemos. Uma grande procissão de navios que se estende por quilômetros a caminho do porto de Mariel. Estas são as pessoas que o governo de Castro chamou de vermes, mendigos, prostitutas e parasitas. Na verdade, estas pessoas parecem estar muito felizes. Felizes de deixarem seu país natal para começarem uma nova vida nos Estados Unidos. Os revolucionários que não tiverem sangue de revolucionários, que não tiverem uma mente que se adapte à ideia de uma revolução, que não tiverem um coração que se adapte ao esforço, ao heroísmo de uma revolução, não os queremos, não precisamos deles. Em alguns meses, aproximadamente 125 mil cubanos emigraram para os Estados Unidos. Neste ponto, ambos os governos mutualmente encerraram o Êxodo de Mariel. Uma linha pode ser a menor distância entre 2 pontos. Mas quando essa linha é uma das fronteiras da América do Sul, ela também pode ser a menor distância entre a liberdade e a prisão. Descubra tudo o que acontece nas Fronteiras Perigosas. Novo episódio, dia 6, 9h45 da noite, no National Geographic. Tudo que você achou que sabia sobre medicina está errado. Não podemos salvar todo mundo. Quem disse? Você salvou ela. The Resident. Novos episódios. Quarta, 10h15 da noite, na Fox. Durante muito tempo, nós sabíamos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos oceanos. Mas esse dado pode estar prestes a mudar. Segredos do Fundo do Mar. Novo episódio terça, 11h15 da noite, no National Geographic. Eu tô sempre buscando um lugar para mergulhar. Com os alertas do caiaque, eu acompanho o preço dos voos para explorar novos destinos e nunca perco uma boa oferta. Muita gente fala em relacionamento, confiança, resultados. Mas o Itaú BBA busca mais do que isso nas suas relações. O Itaú BBA busca valores para dividir. Valores que aparecem nas atitudes, nas escolhas,
E palavras como relacionamento, confiança e resultados ganham outro significado. E fica difícil perceber onde começa o cliente e onde termina o banco. Itaú BBA. Valores que geram valor. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Se a comida é tão importante, por que desperdiçamos tanto? Wasted, com Anthony Bourdain. Dia 11, 9 da noite, no National Geographic. Defenderemos nossa Revolução Socialista! Em 1984, marcou o 25º aniversário da Revolução Cubana. Enquanto Fidel Castro celebrava com o povo de seu país, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez um depoimento e denunciou Castro como um assassino impiedoso. A pergunta mais importante permanece: para onde Cuba está caminhando? A economia de Cuba é incapaz de fornecer a vocês e às suas famílias suas necessidades mais elementares, apesar dos subsídios massivos que lhe tem recebido. Mas seu líder lhes diz: não reclamem, não esperem nenhuma melhora, apenas esperem por mais sacrifícios. A economia da Revolução de Castro conta fundamentalmente com o apoio financeiro da União Soviética. A maioria em Cuba quase não possui nada, mas Castro acredita que, com fé, ele e seu povo levarão a melhor. Castro nunca fala sobre sua vida pessoal. Ele já foi casado pelo menos 2 vezes e teve 9 filhos, com 5 mulheres diferentes. Ao invés disso, ele quer se concentrar na revolução e não em si. Seu sistema, que diz funcionar muito bem, acaba pressupondo que a liderança do país, ou seja, você, está sempre certo. Então você é infalível, é isso? Eu não pressuponho isso. Você não verá uma estátua minha em lugar algum. Nem numa escola com o meu nome, nem uma rua, nem uma pequena cidade, nem a qualquer tipo de cultura pessoal. Estamos sendo honestos e sempre dissemos a verdade. Este povo sabe que este governo jamais disse uma só mentira. E peço que vocês observem o mundo, que vocês rodem pelo mundo e se perguntem se podem dizer o que eu acabei de dizer. Que eu jamais disse mentiras ao povo. Essa é a verdade. Porque meu conceito de revolução e for cubano, por que não pode ficar aqui e manifestar as próprias opiniões? Aceitamos as posições a favor da revolução e não contra a revolução. Ninguém os força a ficarem aqui. A jornalista da NBC, Maria Shivers, é sobrinha do ex-presidente John F. Kennedy. E ela possui um interesse especial em questionar Castro. No início da década de 60, surgiram várias acusações contra o senhor sobre assassinatos. Existem teorias que dizem que o senhor sabia sobre esses assassinatos e que atribuiu a responsabilidade deles a Kennedy. E que aí, então, o senhor acabou se envolvendo no assassinato dele. O senhor teve alguma coisa a ver com o assassinato dele? Não, eu não tenho nada a ver. Eu creio que eu não posso responder essa pergunta. Eu não aceito isto. Eu não posso aceitar tal acusação. Planejar uma ação contra o presidente dos Estados Unidos é uma atitude extremamente irresponsável. Uma atitude insana. Porque eu via em Kennedy um adversário. Um homem muito inteligente e muito capaz. No dia em que Kennedy foi assassinado, eu senti um grande vazio. Na verdade, eu sofri com isso. Eu digo isso com toda honestidade, porque achei que foi uma morte injusta. 26 de dezembro de 1991. A Cuba de Fidel Castro perde grande parte de suas forças com o colapso da União Soviética. A maior parte da economia cubana era baseada no comércio e na assistência provida pelos soviéticos. Sem este fluxo financeiro, Castro agora deve liderar seu povo por uma das eras mais obscuras de seu país. Uma fase que ele chama de período especial. Estamos em um período especial, um período difícil, um dos períodos mais difíceis da nossa história. Por quê? Porque agora nós estamos sozinhos, frente ao Império, sozinhos.
E o que nos faltava para ficarmos sozinhos frente ao Império? O que nos faltava era unidade. O que nos faltava era valor. O que nos faltava era patriotismo. Nos faltava espírito de revolução. Um povo fraco, um povo frágil, um povo covarde. Se rende e volta à escravidão. Mas um povo digno, um povo valente como o nosso não se rende e não volta jamais à escravidão. Castro visita Nova York para o 50º aniversário das Nações Unidas. Uma de suas paradas é no New York Times. Eu acredito em tudo que o jornal diz. Menos quando... Por favor, deixem o senhor Fidel falar. Menos, exceto quando falam mal do meu povo. Eu o entrevistei pela primeira vez em 1960, quando esteve aqui. O que aconteceu com a democracia? O que aconteceu com as eleições livres? Descobrimos outras formas de democracia. Uma nova fórmula de democracia. Descobrimos formas diferentes e uma fórmula mais honesta de fazer com que as pessoas participem da democracia. Descobrimos que ela é melhor do que a fórmula americana. Não. Apesar da habilidade de Castro de fascinar os críticos, os Estados Unidos se recusam a desfazer o embargo. O que significa que a Cuba de Castro continuará em sua grande queda econômica. Nos anos que seguiram após o colapso da União Soviética, a economia cubana sobreviveu com muita dificuldade. Críticos acusam o presidente Castro a manter seu poder, aumentando a repressão sobre seu próprio povo. Hoje existe apenas uma nação em nosso hemisfério, que não é uma democracia. Apenas uma. O presidente George W. Bush pediu por eleições livres em Cuba, com a proposta de amenizar o embargo imposto pelos Estados Unidos, que havia sido iniciado há mais de 41 anos. Há apenas um líder nacional cuja posição de poder deve mais às balas do que aos votos. Fidel Castro. Ele tem uma chance de escapar deste solitário e estagnado isolamento. Se aceitar nossa oferta, ele poderá levar ajuda ao seu povo e esperança às nossas relações. E a escolha depende do Sr. Castro. Em 2002, Fidel Castro permite que a jornalista da NBC, Andrea Mitchell, visite Cuba. Ele a leva em um passeio pela cidade, a escolas e hospitais, mostrando a ela o melhor que seu país tem a oferecer. A Cuba de Castro é um paradoxo. Um país com 97% de alfabetizados, mas virtualmente nenhuma liberdade política. Atendimento médico público gratuito, mais uma renda per capita de $200 por ano. Carros de mais de 50 anos e racionamento de alimentos. Reflexos de um fracasso econômico, mas com um líder determinado a resistir às mudanças. Como ele pode ter certeza de que a sua revolução social sobreviverá à sua morte? Ele se recusa a admitir que está do lado errado da história econômica. Nós conduzimos um grande número de reformas, mas nós nem pensamos em seguir rumo ao capitalismo. Em julho de 2006, Castro passou por uma cirurgia devido a uma hemorragia intestinal. Os cubanos foram notificados sobre a fragilidade de Castro em um pronunciamento efetuado por seu secretário, Carlos Valenciaga, que leu uma carta escrita por Castro. Esta operação me obriga a permanecer várias semanas em repouso e me afastar de minhas responsabilidades e deveres. Como o nosso país se encontra ameaçado por circunstâncias como esta pelo governo dos Estados Unidos, eu tomei as seguintes decisões. Delego, em caráter provisório, minha função de primeiro secretário ao segundo secretário, o companheiro Raul Castro Ruiz. 2 anos depois, em 2008, Castro oficialmente se afasta do poder, entregando a presidência de seu país a seu irmão, Raul Castro Ruiz. Desde que passou o poder para seu irmão, Fidel Castro está mantendo a discrição. Em 2009, ele ficou impossibilitado de comparecer às celebrações do aniversário de 50 anos da Revolução. Apesar de raramente ser visto em público,
o legado de Castro ainda permanece vivo em Cuba. Para aqueles que acreditam na Revolução de Castro, ele sempre será o pai da nação. Sua luta na região montanhosa de Serra Maestra foi um marco desta lenda cubana. O Batista não quer admitir, de forma alguma, que ele é incapaz de nos derrotar. O carisma e a complexidade que ele demonstrou desde os primeiros dias no poder jamais foram abalados. Nós somos contra quaisquer tipos de ditadores. Essa é a nossa ideia. Seus críticos dizem que Castro é um monstro. Um ditador que nega a seu povo os direitos humanos básicos. Estabeleceremos um governo verdadeiramente representativo e um governo democrático. Para eles, Cuba tem um legado diferente. Nada de paz até o dia em que Fidel Castro morrer. Comandante, o que vai acontecer se o senhor for pego? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida por mim, porque eu jamais serei capturado vivo. Como Harry Adams, dizemos, me dê a liberdade ou me dê a morte.